Você sabe identificar uma ferida emocional latente, ou uma dor, ou um assunto que se repete ciclicamente na sua vida e que mesmo que a gente coloque para debaixo do tapete, ela sempre volta a aparecer? E além dessas dores, você saberia também identificar quais são as curas delas? Quais são os remédios, quais são os guentos, quais são as medicinas da nossa alma? Tudo isso é assunto de Quiron, um simbolismo tão especial dentro do nosso mapa natal, dentro da astrologia, e hoje a gente vai falar sobre ele. E se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi do Asas e Raízes, eu sou astróloga, terapeuta e nômade. E o simbolismo do Quiron, ele sempre esteve muito presente na minha vida por conta dessa relação de ensino e aprendizagem. Eu dei muitas aulas quando eu era enfermeira, antes mesmo na faculdade eu atuava em grupos de monitoria, sempre gostei muito dessa parte mais acadêmica, mais de ensino. E hoje eu trago isso também para os meus atendimentos astrológicos, para as aulas que eu dou, para esses vídeos mesmo no YouTube. Então, Quiron é um simbolismo que, por conta dessa parte de ensino-aprendizagem, ele sempre esteve muito presente na minha vida, no meu mapa natal, e eu sempre gostei de aprender cada vez mais sobre ele. É claro que Quiron, ele não quer só falar sobre a nossa relação de ensino, sobre professores, sobre estudantes, mas ele principalmente fala sobre aquilo que é terapêutico na nossa vida, né? E de uma forma muito bonita, porque ele fala sobre a dor, né? Sobre a ferida em si e também sobre como a gente cura essas dores. Hoje a gente vai falar do simbolismo de Quiron, da mitologia dele, como a gente entende ele dentro do nosso mapa natal e principalmente por que ele é um aspecto considerado kármico dentro do nosso mapa, ou seja, que trabalha aí questões muito cíclicas na nossa vida. Então, para a gente começar a entender Quiron, vamos falar da mitologia dele. Quiron é uma das mitologias gregas mais bonitas, aliás, eu acho que é a que eu mais me identifico, que eu mais gosto de falar. Eu gosto de várias outras mitologias e a mitologia grega é muito rica para trazer esse simbolismo arquétipo na nossa vida. E Quiron tem uma história muito bonita. Quiron é um centauro, né, dentro da mitologia grega, e ele é filho de Cronos, que é aí o nosso Saturninho, né, o pai do tempo, e Filira, que era uma ninfa. Infelizmente, como a maior parte dos mitos gregos, né, cheio de agressividade e machismo, Cronos viu a ninfa linda e maravilhosa lá, a Filira, andando, e ficou apaixonado por ela e decidiu assediá-la. Então ele ficou indo atrás, correndo atrás dessa ninfa. E é óbvio que essa ninfa não estava nem aí para ele, não dava a mínima para ele. Quando Filira percebeu o perigo que ela estava correndo, né, pelo poder aí que Cronos tinha, ela foi desesperada pedir ajuda para Zeus para escondê-la. Zeus transformou ela numa égua para escondê-la de Cronos, mas isso não foi suficiente. Cronos encontrou Filira, se transformou em um cavalo e a abusou. E dessa relação absurda nasceu Quiron, metade cavalo e metade humano, né? Quando Filira olhou para o seu filho e percebeu que ele era para ela um monstro, né? Porque os centauros, eles têm dentro da mitologia uma personalidade muito agressiva, a gente vai falar sobre isso, e além da parte física, né, Filira era uma ninfa, então ela era muito bonita, muito bela, e ela ficou com muito medo quando ela viu Quiron, então ela abandonou Quiron embaixo de uma árvore, e Quiron foi encontrado pelo deus Apolo. E olha só que coisa curiosa, Deus Apolo era o deus da beleza dentro da mitologia grega, né? E ele encontrou aquele ser animalesco e acolheu ele, né? Tanto ele, Apolo, como sua irmã Artemis cuidaram desse ser por muito tempo, ensinaram ele, levaram ele para uma escola de saberes, né, dentro ali da Grécia Antiga, que era uma escola que estudava medicina, energias ocultas, matemática, astronomia, né, tudo que a Grécia Antiga trabalhava e começou a despertar, a estudar.
Quiron passou a se especializar em tudo. E quando Quiron passou a estudar e começou a ficar um sábio, né, aprender sobre muitas coisas, ele começou a rejeitar a sua parte animalesca. Por quê? Porque ele foi rejeitado quando ele era pequeno, e então a partir do momento que ele descobriu esse poder mais humano, né, o poder da sapiência, ele passou a rejeitar a sua parte animalesca. E é aí que vem o primeiro ponto, né, a primeira simbologia de Quiron. Quantas vezes a gente não rejeita partes nossas, né? Então sombras ou partes desafiadoras da gente olhar. Tudo isso muitas vezes é preso no inconsciente e a gente somente rejeita. E ao contrário dos outros estereótipos de centauro da mitologia grega, que são seres muito voláteis, muito agressivos, que bebem demais, que festejam muito, Quiron era um ser extremamente gentil, sábio e muito certinho, né? Tanto que ele ganhou aí a confiança, o amor de vários deuses e semideuses, né? Ele ficou muito amigo, por exemplo, de Hércules, que foi aí um semideus que ele mesmo treinou, de Aquiles também. A história de Aquiles está muito ligada à história de Quiron. Então ele foi ganhando confiança da galera, e a partir disso ele se tornou aí um grande professor para deuses e semideuses. E essa é a segunda simbologia de Quiron. Quiron é um grande professor, está muito relacionado aí, a gente vai ver o arquétipo de Sagitário, mas é um arquétipo daquilo que a gente pode ensinar, né? Que a gente aprende e precisa colocar para o mundo, precisa passar para outras pessoas. Essa é a segunda simbologia de Quiron. Mas como nem tudo são flores, Quiron foi acidentalmente atingido por uma flecha de Hércules. Em alguma das batalhas de Hércules com algum centauro, infelizmente, ele foi lá e atingiu Quiron sem querer. O veneno dessa flecha não matou Quiron porque ele era um ser imortal, mas também não o curou pelo mesmo motivo, né? E ele passou uma eternidade de dor com essa flechada, com esse veneno na perna dele. Como ele sabia que absolutamente tudo estava escrito em algum lugar, ele foi buscar a cura, né, dessa dor, desse veneno, através de aprendizados com medicina. Então ele estudou muitas ervas, muitas curas, muitos guentos, estudou muitas curas também energéticas. Então ele estudou de tudo, só que infelizmente nada pôde o ajudar nessa dor física. Então, depois que ele aprendeu tudo isso, descobriu a cura de um monte de doença, menos da doença dele, ele se conformou com essa dor e passou a auxiliar outras pessoas. Então ele se tornou um grande curador, um curador de feridas da alma. Por quê? Porque apesar dele não conseguir curar a ferida física dele, a alma dele se sentia aliviada em ajudar outras pessoas. E aí essa é a terceira simbologia de Quiron. Ele é o padroeiro dos médicos, dos enfermeiros, dos terapeutas, dos curandeiros, de todo mundo que trabalha com cura de certa forma. Ele traz esse unguento, né, pra gente que trabalha com cura, seja física, emocional, espiritual ou psicológica. Com muita dó, com muita pena de Quiron, os deuses e os semideuses intercederam por ele, pedindo para Zeus ajudá-lo. Então, Apolo, Artemis, Hércules, todo mundo, toda a galera que era muito fã, que era muito amigo de Quiron, foi lá interceder por ele. E ele ganhou de Zeus a possibilidade de trocar sua imortalidade com Prometeu, que era um guerreiro que foi castigado por entregar o fogo para a humanidade, e assim poder descansar, morrer, né? E poder não ter mais dor. E foi isso que ele fez, ele sacrificou sua imortalidade para também poder descansar e para dar para esse guerreiro que só foi auxiliar a humanidade com o fogo uma possibilidade de viver mais. E com isso, Quiron descansou, não teve mais dor, e Zeus, tão emocionado com essa história, resolveu colocar ele no céu em forma de constelação, a constelação de Sagitários, que a gente conhece tão bem. A partir daí, Quiron começou a ser atrelado ao signo de Sagitário, né? Tanto por sua
questão relacionada ao que é sábio, né? O que é aprendizado na nossa vida. Sagitarianos, eles estão sempre buscando essa informação um pouco mais filosófica, né? E passar para o outro também essas informações, quanto por conta da constelação de Sagitários. E Sagitário também tem um pouco de relação com a parte animalesca dos centauros, né? Então por isso que a gente fala que a sombra de Sagitário é o exagero, né? Essa fé imensa na vida, na diversão, então tem tudo a ver aí com esse lado humano, racional e com o lado animalesco também. Mas afinal, por que eu contei essa história toda? Porque a partir desse arquétipo, dessa história, a gente consegue compreender o que esse asteroide pode trazer pra gente dentro da astrologia, dentro do mapa natal. Quiron é um ponto dentro do nosso mapa natal que pode nos remeter às nossas dores, aquelas feridinhas que vão sempre estar presentes nas nossas vidas e que vão sempre aparecer de certa forma também, mesmo que a gente finja que ela não existe, ela tá ali. E ao mesmo tempo que a gente sente essa ferida latente na nossa vida, essa mesma ferida é uma oportunidade de cura muito grande em várias áreas da nossa vida. Então ele traz pra gente, dentro do nosso mapa natal, um lugar, um ponto onde a gente pode curar, onde a gente pode trabalhar e, além de curar para a gente, vivenciar e auxiliar outras pessoas que tenham dores parecidas também. Essas dores, elas podem nascer com a gente, elas geralmente nascem com a gente, então elas também fazem parte de uma linhagem kármica dentro do nosso mapa natal. Eu vou conversar sobre isso ainda nesse vídeo, mas só um pouquinho mais para frente. Agora eu vou falar para vocês um exemplo interessante para a gente entender como Quiron age na nossa vida. Quando eu fiz enfermagem, uma coisa que ficou marcado para mim no primeiro ano de faculdade, até na época de vestibular, é que sempre quando eu conversava com pessoas que estavam indo fazer algum curso da área de saúde, seja enfermagem, medicina, fisioterapia, né? Eram pessoas que muitas vezes já tiveram algum contato com saúde e doença de alguma forma na vida muito marcante. Por exemplo, pessoas que tiveram um ente querido com alguma doença grave, viram esse ente sendo cuidado por pessoas profissionais de saúde e agora querem seguir esse caminho também. Ou então essa doença foi até com eles mesmos. Eu conheci alguns casos de pessoas que tiveram câncer ou doenças muito graves na infância e por estarem naquele ambiente hospitalar, naquele ambiente de cuidado, naquele ambiente triste, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, com desafios psicológicos. Conheceram pessoas que auxiliaram eles. Eles quiseram, então, trabalhar dessa maneira também com outras pessoas. Então, percebe como é uma ferida que a gente passa por ela antes de ganhar consciência de que a gente pode auxiliar outras pessoas com isso também. E essas feridas, elas são facilmente encontradas na nossa sociedade, não só nas questões relacionadas à saúde física, mas muitas vezes a gente vê um amigo, uma pessoa que tenha uma vida amorosa super conturbada, super complicada, mas são ótimos conselheiros, por exemplo. Isso acontece na área de finanças também. Então, quantas vezes a gente não vê pequenas curas, né, no nosso dia a dia, pequenos milagres cotidianos na nossa vida? Tudo isso dentro do nosso mapa natal é explicado por Quiron, que quer mostrar onde a gente pode encontrar pequenos milagres dentro das dores que a vida também nos traz. E aí, tecnicamente falando aqui, dependendo da casa, dependendo do elemento, dependendo do signo que esse Quiron tá, ele vai trazer essa pontinha de dor de uma maneira distinta pra gente, né? Então, se a gente compreende bem dos elementos, das casas astrológicas e dos signos, a gente consegue entender onde esse Quiron, onde essa ferida interfere na gente também. Vou trazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Quiron, por exemplo, em signos de água, como Câncer, podem trazer dores e feridas emocionais, mas a partir do momento em que a gente se dá conta disso, trabalha isso na nossa vida, a gente pode ganhar uma inteligência emocional muito grande e auxiliar outras pessoas com isso também. Signos de terra, como Virgem, podem ter desafios, por exemplo, relacionados à rotina,
relacionados ao corpo, ao físico, e a partir de buscar uma rotina saudável, né, um movimento mais interessante, mais integrado, pode se sentir bem, pode curar essa dor e pode auxiliar outras pessoas também com isso. Nos signos de elemento ar, como Gêmeos, por exemplo, a gente pode encontrar essa ferida na ansiedade, nos processos mentais, mas também podem ser grandes professores, pessoas que tragam informações importantes para outras pessoas e ajudá-las dessa forma, né? Assim como nos signos de fogo, que essa ferida pode estar intensamente nas ações que a gente tem no nosso dia a dia, como o leão, por exemplo, né, que traz essa dor, essa ferida para a expressão, mas através do momento em que ela se cura e ela aprende a se expressar, ela pode auxiliar outras pessoas através do conhecimento expressivo dela, através do palco que ela ganha também. Então tudo isso é muito bonito e muito curador. E dependendo da casa, por exemplo, que esse Quirón tá, a gente tem ideia de onde essa ferida se orienta. Por exemplo, se a gente tem um Quirón na casa 6, que é uma casa relacionada a trabalho, a rotina, à saúde, esse Quirón ele pode estar sendo encontrado, né, nos aspectos rotineiros do dia a dia. Ou então até mesmo pode ser uma pessoa que tem alguns desafios com o trabalho, pode ser uma pessoa viciada em trabalho, por exemplo, mas ao momento, ao passo que ela consegue criar uma rotina saudável para o trabalho, ela auxilia ela e aos outros que trabalham com ela na equipe, ou até nas expressões que ela pode passar, nos conselhos que ela pode dar para outras pessoas relacionadas a trabalho. E como eu falei anteriormente, Quirón é um aspecto dentro do mapa que tem indícios kármicos, ou seja, se você nasceu com Quirón retrógrado dentro do mapa, possivelmente você, durante a vida, vai encontrar uma necessidade muito profunda de ajudar, tá? Por quê? Porque quando a gente tem um planeta retrógrado, um ponto, um asteroide, um aspecto dentro do nosso mapa que está retrógrado, a gente tem uma tendência a ter trazido isso de vidas passadas para ser curado agora nessa vida. Então, uma pessoa com Quirón retrógrado pode ter sido um médico, um curandeiro na outra vida e volta com essa predisposição para que possa auxiliar outras pessoas também. Se você tem Quirón retrógrado dentro do mapa, não necessariamente você vai ter que trabalhar com saúde, né, com cura, com tendências místicas. Provavelmente você vai ter algum afeto em alguma dessas áreas, com certeza, mas não necessariamente, mas de alguma forma dentro do seu servir, você precisa encontrar uma maneira de trabalhar essa vontade de ajudar, de vivenciar algo e fazer algo pelo outro. E dentro dessa simbologia, a gente tem a certeza de que o que a gente veio fazer aqui é curar as nossas dores também, né? Ninguém veio para viver com tristeza só, ou com dor só, ou passando uma vida com muito pesar. E a gente sabe que, falando em relação a uma crítica social, né, a gente sabe que nem todo mundo tem possibilidade de curar, de trabalhar, né, de maneira terapêutica as suas dores, que muitas vezes são dores de sistema, né, não são dores internas, são dores de sistema que trazem dores internas também. Mas se a gente tem a oportunidade de ganhar essa consciência através de uma ferramenta de autoconhecimento como o nosso mapa natal, a gente acolhe alguns sentimentos, algumas dores. E a partir do momento que a gente acolhe, a gente já começa o processo de cura. E se você quer descobrir qual é o seu curador de feridas da alma, qual é a sua farmácia pessoal dentro do mapa natal, escreve aqui nos comentários aonde você tem Quirón, qual o signo, qual a casa que você tem Quirón, que eu te auxilio a descobrir aonde você encontra suas curas, suas ervas, seus guentos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, é muito importante para mim continuar tendo vontade e força de escrever e falar sobre simbologias tão lindas quanto a de Quirón. Que seus caminhos estejam sempre abertos, um beijo e até a próxima!